Muito bom dia, amigo contador, cliente SCI, nessa segunda-feira que tá um pouco frio, né, Ellen? Pois é, por mais que a gente... Bom dia, né, primeiramente. Bom dia, Matheus. Bom Bom dia, dia. cliente SCI. Por mais que a gente tá de blusa curta, mas tá friozinho, né? Tá friozinho. Hoje a gente implorou pro Marcinho não ligar o ar, né? Isso, aqui no estúdio tá gostoso, mas fora daqui tá frio. Os casacos estão tudo empilhados ali. Tá tudo ali no canto. Legal, muito bom dia, pessoal. Hoje, essa semana, então, vai ser um pouco diferente. Eu vou ser o seu host ao longo dessa semana e da próxima também, porque o nosso querido Douglas pegou finalmente um pouco de férias, né, para descansar um pouco. O menino, ele tava trabalhando demais, né? E ele tava aqui precisando. Então, Douglas, excelentes férias para vocês. Bom descanso, meu querido, você merece, tá? Qualquer coisa me passa um WhatsApp ali e também eu vou te mandar bastante WhatsApp nessa semana aí, tá? Então fica preparado, meu querido. E hoje nós vamos falar sobre um tema fiscal, né, Ellen? Exatamente. E antes da gente dizer o tema, eu acho que dá pra gente falar informalmente o nome do tema, né? Pode ser, como é que seria? A dieta fiscal que funciona. A dieta fiscal, mas não é Isso. dieta de alimento, né? Não, Um não. pouquinho, né? Não. Retenção. Mas dá pra gente encaixar, Dá pra encaixar, Dá. perfeito, Dá pra gente legal. falar de umas receitas aqui, fit. Até antes de a gente começar, a nossa convidada estava dando uma dica excelente sobre isso, né? Exatamente, né? De como a gente abriu uma abóbora. Olha só. Facilmente. E a gente vai desenvolver um pouco mais daqui a pouco, tá, pessoal? E para aproveitar também, já quero aproveitar para apresentar para vocês quem é que está aqui com a gente hoje. E hoje nós temos aqui, então, a Júlia. Muito bom dia, Júlia. Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês também. Sim, eu que estava ensinando eles a como abrir uma abóbora para tentar ser mais saudável de forma mais fácil, né? Sensacional. E a Josi? Bom dia, Josi. Tudo bem com você? Tudo certo. Legal. Preparadíssima para hoje? Sim. Sempre tá, né, Josi? Trouxe sempre, dica né? de dieta, né, Josi? Mais ou menos. Dieta fiscal, A então. dieta fiscal. Tá, então Dieta tá fiscal. bom. Legal. Pessoal, e o que seria exatamente essa parte de dieta fiscal? Bom, o que a gente quer trazer com esse tema? O planejamento tributário. Ah, perfeito. Legal. Isso é muito bacana. Isso. Que principalmente na etapa que eu acho que a gente vai entrar a partir do ano que vem, ela se encaixa muito bem, né? A gente fala ano que vem, mas eu acho que já vale para agora, né? Tem que começar agora com isso. E não só para as situações que a gente vai enfrentar com a reforma tributária, mas eu acho que para o nosso dia a dia cabe muito a gente fazer um planejamento tributário, né? Para a gente saber ali onde é que a minha empresa se enquadra, não se enquadra. E a gente vai mostrar o que o sistema... Mostrar, no caso, comentar, né, para vocês, o que o nosso sistema tem para oferecer para você se enquadrar, fazer esse planejamento tributário de uma forma mais tranquila. Isso. Legal. Falando em hoje, né, no que se enquadra hoje, vou trazer, por exemplo, o estado de Santa Catarina, né, empresas que estão abrindo aqui no estado de Santa Catarina. A gente sabe que a gente tem uma gama de tratamentos tributários diferenciados ali imensa, né? Então, a gente sabe também que o contador, ele precisa saber, né? Quais que são os melhores TTDs ali que se enquadram para aquela empresa. Legal. Então, isso vai fazer parte do planejamento tributário. Por exemplo, uma empresa do Simples. Será que em determinado faturamento vai valer a pena ela continuar sendo do Simples ou ela optar pelo lucro presumido e se beneficiar do crédito do ICMS? Perfeito. Nesses TTDs, entendeu? Então, no cenário atual, é muito cabível de utilizar o planejamento tributário justamente por isso, né? É bem isso aí. O plano tributário também prevê tudo que está cabível àquela empresa, né? Isso, Exatamente, para a gente definir qual o regime tributário se enquadra melhor. É melhor eu continuar como uma empresa do Simples Nacional ali, claro, posso ser da IME, PP, né? Ou é melhor eu ir para uma empresa do lucro presumido, ou então virar uma empresa do lucro real. Claro que isso cabe a atividades, né? Que tem atividades que não podem ser do Simples, então acaba que eu tenho que ser uma empresa do lucro presumido, por exemplo, o garagista. Mas aí a gente tenta entrar qual é a melhor maneira. Aí já entra a questão, acho, também de a gente definir se vai ser regime de caixa ou regime de competência, né? Porque isso influencia também para a empresa. Porque pensa assim, hoje o regime de competência, eu te vendi a prazo, tu nem me pagou e eu já estou arcando com aquela tributação. E eu, sendo uma empresa do Simples ou lucro presumido, eu posso optar em ser regime de caixa. E quando tu me pagar, eu vou arcar com aquela tributação. Então, isso também entra como um planejamento tributário, por mais que envolve a parte financeira, né? Mas o bem que essa é questão. justamente o fim, né? O planejamento tributário é justamente para melhorar o financeiro da empresa, para melhorar a arrecadação, porque se dá essa alternativa de, por exemplo, trocar ou o regime de apuração ou a forma que a forma que visualiza o fato gerador ali, que é o regime de caixa ou o regime de competência, tudo isso vai melhorar o fluxo de caixa da pessoa ali, do empresário que está efetuando essa tributação, né? Perfeito. Então, no final das contas, é tudo visando o melhor funcionamento da empresa ali,
pelo fluxo de caixa dele mesmo. Exato. Até porque o contador, ele vai ter que fazer todo esse planejamento para depois apresentar para o cliente final, e quem vai tomar a decisão é o cliente final, né? Então, ele tem que apresentar as N situações. Se tu trocar, vai aumentar isso, ou tu vai ganhar esse benefício de crédito. Por exemplo, ele pode se enquadrar num TTD, por exemplo, e vir a reduzir o ICMS, que seja mais, né? Que vai influenciar. Outra questão que a gente utiliza muito é para o imposto de renda e para CSLL, para eu saber se eu vou calcular ali a 16% ou a 32% a minha prestação de serviço, para, no caso, eu não começar a 16% porque não atingiu o limite ali, e no decorrer do ano eu ter que pagar o trimestral referente aos períodos anteriores, porque ultrapassou, deve aquele boom no DAF, né? Então, às vezes, a gente entra um cliente, por exemplo, no atendimento, a gente vê que ele já está calculando ali a 32%, quando poderia, às vezes, estar usando a 16%. Mas aí a gente imagina, ele fez um planejamento tributário para aquele cliente, pro cliente dele não ter o susto, né, de vir a diferença depois do IR adicionado, e ele já está calculando a 32%, porque sabe, ele fez esse planejamento, sabe que o cliente dele, ele vai ultrapassar o faturamento, né? Então, entra tudo isso na jogada, né? E tem né? Ele tem a questão do lucro dele, né? E daí ele tem que ver o que é melhor para ele. Exatamente. E hoje, dentro do sistema, para fazer essa validação de simulação, esse planejamento, a gente tem um simulador também, um relatório, né? Temos. A gente aponta ali a parte de receita, toda a tributação, Temos, né? tanto E ele já dá um... Temos tanto no visual quanto no visual e no único ali. A gente tem esse relatório de planejamento, né? Então ele tem duas funcionalidades ali, que é o projeção de valores e o plano de fórmulas, né? O plano de fórmulas ele pode configurar do jeito que ele preferir ali, né? Porque a gente tem os padrões que a SCI disponibiliza, né? Mas se o cliente quiser, ele também pode configurar o dele. Então ele pode utilizar as fórmulas que ele quiser. E o projeção de valores, ele é mais abrangente, assim, ele é um pouco mais abrangente não, desculpa, ele é mais amplo, né, a visualização. Então ele faz uma simulação de cálculo do Simples, por exemplo, para empresas que não são do Simples, né, utilizando todo o cálculo que a gente já faz do Simples Nacional lá, mas ele faz uma simulação, e os outros ele estipula com base nas alíquotas que é informada na que configuração. A gente pré-define, né? pré-define, No entanto, que eu posso usar para empresas que eu tenho no meu sistema, então que eu já utilizo ali no visual e único, pelo plano de fórmulas, quanto eu posso pegar uma empresa que está entrando agora e simular e dizer para o meu novo cliente qual é o melhor regime que ele pode estar optando. Lembrando que a gente está falando muito em regime, o cliente não pode trocar no decorrer do ano o regime, né? É na virada de ano que ele faz essa opção, inclusive se ele vai ser regime de caixa ou competência. Por isso que a gente já quis trazer agora no meio do ano esse tema. O interessante é que seja ou no fim do exercício ou no início, antes de iniciar as atividades ali, né? Essa opção, justamente porque ele tem que definir se ele vai ser a opção pelo Simples mesmo é em setembro, né? Então ele tem que definir isso já antes. Ele tem que definir, ele já tem que saber qual que vai ser o regime antes de começar o ano, antes de começar a faturar, antes de começar a emitir nota, antes de tudo isso. Não, legal. E seguindo essa linha do plano tributário, né, e até com esses prazos, né, para entregar todos esses pontos, a gente também tem um módulo hoje dentro do sistema que faz esse controle, né? Nós temos hoje o módulo tarefas, que ele já puxa informações do nosso plano tributário para o cliente ele acompanhar, né, essa parte de vencimento, o que está mais próximo, o que já foi feito, o que ainda não foi feito, mas na parte de imposto, serviço e obrigação também, né? Exatamente. E tudo isso já é previsto, já puxa e ajuda o nosso cliente, né? Isso, que daí para o novo visual e para o único é integrado dentro do próprio sistema, o módulo tarefas, e para o visual a gente tem ali com esse report tarefas, né? Legal. Ele consegue ter essa visão. Mas ambos os dois têm a mesma função e traz exatamente essa parte aí, para não esquecer tudo que eu tenho para fazer. E entra muito bem nessa parte de planejamento tributário, né? Para não esquecer as tarefas que eu tenho do meu dia a dia. Não, a gente tem muitos clientes que eles vêm até a gente, né? Eles chegam até nós e eles falam, a gente queria uma ferramenta para ter o controle dos prazos, né? Para ter um alerta, para a gente não ter aquele acompanhamento periódico, né? Não ficar controlando. Agenda, lembrete. Já fiz reunião até com contabilidade que faz o controle por post-it, então, tem que entregar tal coisa aqui. Eles iam lá e preencheu a parede inteira. Então, hoje tem ferramentas para simplificar e trazer dentro desse contexto, né? Nesse contexto, eu acho que entra muito bem também o dashboard. O dashboard, exatamente. Né? Para a gente ver os gráficos, ver, né, acompanhar ali. Todos os índices, Todos os índices, que daí da parte contábil já entra os índices, da parte fiscal a gente tem ali a parte de faturamento, IR, PIS, COFINS, né? Eu acho que para essa parte de planejar,
que antecede daí ao processo de executar as tarefas, que daí o tarefas ali vem para o teu dia a dia, né? Para o decorrer da tua semana, para o decorrer do teu mês, né? Todas as obrigações, o que o cliente cumpriu, o que o cliente não cumpriu, o que ele pagou, o que ele não pagou, né? Perfeito. Mas e até os colaboradores, né? As tarefas dentro da contabilidade, o que foi executado, o que não foi feito ainda. É um módulo de gestão em É si, um módulo de gestão e sim de processos ali de Uhum. dentro da contabilidade, né? Mas para o planejamento tributário, acho que o dashboard viria muito mais a calhar, justamente por ter esse levantamento. Tu consegue ver em todo o ano que se passou, quanto que pagou de PIS, quanto pagou de COFINS, num gráfico, enfim, ali, né? Como diz o nome, né? No dashboard, ele consegue visualizar tudo que aconteceu durante o ano. Então, é mais fácil de tu anteceder o que vai acontecer no próximo ano, né? E tomar as decisões ali. Exatamente. E para quem. E daí pega a parte do contábil também, que tem o lucro, tem as minhas receitas, tem as minhas despesas. Aí já envolve, por exemplo, eu sou do lucro real e tenho o LALUR, por exemplo. O LALUR é sobre o lucro. Então eu consigo tirar uma margem por ali, né? Ver benefícios que eu posso ter quanto a isso. Legal. E quais seriam os benefícios concretos do planejamento, Ellen? Olha, eu acho que entra a previsão de caixa, que era o que a gente comentou ali de ser competência, o regime de caixa, então a parte financeira da empresa. A tomada de decisão, que envolve também, né, dependendo o regime tributário que eu ficar. Redução de riscos fiscais, né? Às vezes por eu optar por por exemplo assim, eu optei lucro real, porque eu fui, é sobre o lucro. Só que tu não pode ser regime de caixa. Então, às vezes, se tu não fizer um estudo antes sobre o que abrange, para o teu cliente pode ser ruim ter que arcar tudo como competência, se antes ele era lucro presumido, por exemplo, e arcava como regime de caixa, né? Então, isso muda o dia a dia, que eu acho que é o que vai acontecer com a reforma tributária ali, né? Que a gente vai ter que se adaptar a esse ponto, porque tudo vai ser pelo pagamento, né? Para se efetuar. Então, acho que isso entra. Acho que a questão de preço, de pagar imposto também, porque as alíquotas alteram ali, né? Mexe bastante na alíquota. Para PIS e COFINS. Tem uma mudança daí no caso do lucro, né, tudo mais. O IR no presumido é presunção, aí no LALUR tu já pega real sobre o lucro, né? O planejamento tributário, tanto se for manter no mesmo regime, né, quanto se for mudar de regime, anda lado a lado do planejamento tributário financeiro, né, planejamento financeiro da empresa. Então, de qualquer forma, vai ser positivo pro empresário, né, a partir do momento em que ele vai ter um planejamento. Então, eu acho que é interessante que se tenha isso por conta de tu já começar o ano vendo quanto de imposto que tu vai pagar, quanto que pode ser que tu pague, no caso, a comparar com o ano anterior apenas, né? A gente espera sempre que o empresário, a cada ano que se passa, fature mais, né? Claro. Exatamente. Mas assim, tu já vai ter uma média. Eu arrecadei tanto sendo do lucro presumido naquele ano. Se eu mudar para lucro real agora, quanto que eu vou pagar? Quanto que vai ser? Vai ser tanto, eu vou ter esse benefício, sabe? Então, vai fazer parte do planejamento financeiro. Então, isso eu acho que é o que mais impacta, assim, né? Dentro da lista de benefícios, acho que essa é a que mais vem a agregar, né? Perfeito, perfeito. E pessoal, hoje ali na parte de atendimento, na parte de suporte, existe muito cliente que questiona sobre alguma ferramenta para fazer essas simulações, para fazer esse controle, eu tenho muita dúvida. É muito frequente esse tema hoje no suporte? Antes de a gente ter o simulador, era bem frequente eles pedirem, questionarem, porque a gente não tinha, né? E eu acho que agora que a gente tem, deu uma acalmada, assim, a gente vê que bastante cliente utiliza, ajuda questiona. Bastante, né? Eles, inclusive, agora por conta da reforma, eles vieram pedindo muito, então a gente tem a parceria ali com o iMeans, né? Legal. Do simulador da reforma, então eu acho que entra no planejamento tributário muito bem essa questão, para ele já ir vendo tudo que vai alterar. Então, quem tiver interesse, né, entre no nosso site, né, tem ali para pedir a demonstração que vai direto ali para a iMeans do simulador da reforma. Lembrando que é uma parceria com a iMeans. É isso aí. E já o nosso relatório de simulação é dentro do próprio sistema que o cliente consegue ter todo esse acesso, brincar com as alíquotas, né, para ver, mexer nos planos, né, criar planos novos, com as fórmulas padrões, pode mudar alguma coisa. Então, eu acredito que fica mais livre. Na parte ali do novo visual e do único, eu vejo que tem atendimento, mas nem tanto do visual. Bem pouco, assim. Antes tinha bem mais, agora deu uma acalmada. Eu lembro que na época que eu era atendente, isso faz um tempinho. Já tá há quanto tempo aqui? Faço 8 anos esse ano. 8 anos? Pô, já é uma história aqui, né?
Coisa boa. A Isso aí. história, Imagina romance, o tudo. conhecimento que não tem. Exatamente. Gente do céu. Vou passar uma semana contigo lá para absorver um pouco de conhecimento. Tá bom. Tá, então Combinado. fechou. E também pegar aquela receita ali da abóbora depois. Tá, Isso. tá. Tu É. traz a abóbora e eu te mostro. Ah, então. fechou Pô, então. agora sim. Eu acho que Gente, devia eu vi mostrar os aqui, ó. detalhes. Aqui, Tá. fazer aqui ao vivo, Tá bom. né? Fazer ao vivo. Então, Aqui, ó. segunda que vem eu vou estar aqui, a gente traz uma abóbora, Vou trazer uma bota abóbora. e eu mostro pra vocês como é que Mostra a técnica como de é como que abrir a abre. abóbora. Não, tá certo. Pra quem não tá entendendo, pessoal, a gente tava conversando sobre uma coisa aleatória aqui antes e eu mostrei que tinha cortado o dedo aqui tentando descascar uma abóbora e a Júlia trouxe uma dica sensacional, tá? E a gente quer ver ao vivo E se a ela... gente vai fazer Se ao vivo realmente isso daqui. funciona, né? Exatamente. Na sexta-feira a gente tem aquela tábua, né? É. Tábua de frios aqui, que normalmente, né? Tauba. Uma tábua de Uma frios. tauba de A gente frios. vai trazer essa abóbora aqui na sexta-feira. fazer A o gente teste. vai abrir Vamos aqui ao fazer vivo, pessoal. uma tauba de abóbora. Uma tábua. É, porque o tema era dieta, a gente tava falando de dieta, né? Exatamente, tá tudo vinculado ali, ó. Tudo vinculado. Regime, E é isso, tributário. regime, Olha aí, viu? ó. Entra Redução de Medidas, Custo, custos. medidas. tudo, custo de Olha imposto, só. viu? Tava tudo no esquema. tudo fica enquadrado, exatamente. E, pessoal, tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta para fazer a simulação, o nosso relatório, quer tirar um pouco de dúvidas, quer entrar um pouco mais a fundo nesse conteúdo, fala com a gente do comercial para a gente providenciar ali um curso talvez de reciclagem, ou talvez verificar coisas que você ainda talvez não conheça, ou até mesmo o nosso módulo tarefas e uma apresentação do dashboard. Ele pode ser muito interessante ali para ti, pode dar um direcionamento e até oferecer um serviço, né, de gráficos, índices ali para o teu cliente também, então é bem legal. Chama a gente, tá passando o telefone aqui embaixo, né, e a gente já providencia essa apresentação do módulo, do módulo e da tecnologia para vocês, e também pode providenciar um treinamento para vocês saberem realmente como utilizar isso na prática, que é muito legal. E se porventura vocês também tiverem alguma dúvida simples, ou eu estou tendo alguma dificuldade para emitir o relatório, eu já sei utilizar ele, chama o nosso suporte, que eles estão preparados para auxiliar vocês também, né? Isso E mesmo. também temos os fax, Sim, né? Os fax também, TVSCI. TVSCI, vídeos na TVSCI. Eventualmente a gente entra com esses simuladores quando a gente faz a parte de ADs, né? Olha, Para já legal. mostrar, para o cliente ter essa estiga de utilizar ali. Então sempre a gente procura trazer essas ferramentas que a gente acaba ficando ocultas, vamos dizer Uhum. assim, né? Que às vezes tem no sistema, o cliente não sabe, porque correria do dia a dia, né? Não bate o olho, vai sempre direto onde está acostumado a fazer da sua rotina. Então a gente procura trazer, divulgar para o cliente saber o que É isso aí. todo o sistema atende, né? Às vezes o e cliente ele o- tem uma necessidade, né? Isso. E ele não sabe que ele tem a solução. Né? Exato. Então, isso E é às vezes está ali. importante. Sim, a gente tem isso muito com o plano de trocas, com todas as outras ferramentas que a gente tem auxiliares ali para os clientes, né? Falando dos simuladores, inclusive do simulador da reforma, a gente tem live, a gente tem Isso, é verdade. tem também FAQs, né, referente a isso. Nos FAQs tem como é que faz a solicita demonstração, então também temos bastante conteúdo, né? bastante conteúdo para poder demonstrar aí para o cliente estar utilizando. É. Legal, Até do perfeito. simulador, a Emendes libera 30 dias, né? Uhum. Gratuito ali para você estar testando, vendo como é que funciona, para daí estar fazendo a aderência, né? É Realmente isso do aí. simulador. Pessoal, tem uma pergunta bem séria agora para vocês. Caramba, Essa pergunta ela vai ser um estouro, tá? Vocês estão preparados para isso? Vai. vai. Segunda-feira, cedinho, Lança. lança. Ó, como que o nosso cliente... Essa já sabe, Não, né? Já sabe, né? Como que o nosso cliente faz para conseguir um kit da SCI? Eu sei. Eu também sei. E agora, será que o Posso? nosso cliente sabe? Como é que... Exatamente. Será que você sabe, cliente? Eu acho que tem uma frase, eu quero meu kit. Aí, é isso Olha, daí, ó. primeiramente, Sensacional. Bom dia. Exatamente. Não pode esquecer do bom dia. Sejamos E educados, a gente por manda favor. para quem essa frase? É pro Everton? Não. é pro Wellington? É isso aí, meninas. Vocês acertaram, exatamente. Então, para concorrer ao nosso kit da SCI, vai lá no Instagram do Wellington Marçal, né? O Wellington Marcal, o nosso diretor, o fundador da SCI. A Ellen tá mostrando ali embaixo, ó. Então acessa lá, manda um bom dia, assim como a Josi comentou muito bem, né? Não seja mal educado, só quero meu kit, isso daí não é legal. Pessoal, manda um bom dia, né? Tudo bem? E manda lá depois, hashtag quero o meu kit, a gente vai providenciar para você. E se você for contemplado, né? Tira uma foto, grava um vídeo ali no teu escritório com o kit e marca a SCI ali no Instagram pra gente repostar o seu prêmio, né? Então é muito legal. Tem muita gente ganhando, todo dia basicamente o pessoal ganha, né? Sim. E eles estão realmente participando bem ativamente, então é muito legal, tá, pessoal?
Esse conteúdo aqui também, ele passa todos os dias ao vivo no YouTube, das 8h15 até próxima às 9 horas. E se porventura você não conseguiu assistir algum tema, ou não conseguiu acompanhar do início, a gente fica salvo também. Então todos esses podcasts ficam salvos para você para assistir, rever, compartilhar, sempre que desejar, tá certo? E não está somente aqui no YouTube, né, Ellen? Não, está no Instagram também, né? No Ao Instagram vivo. também, olha só, pessoal, legal. Não precisa nem acessar o YouTube, abrir o Instagram ali para ver um stories, Isso. já tá lá no começo. No né? nosso sistema sobe a notificação. Sobe pra notificação, na área do exatamente. cliente. Exatamente. E também depois fica salvo no Spotify, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ouvir, né, essas vozes maravilhosas ao longo do dia, também estamos lá, tá certo, pessoal? E se tiver qualquer outra dúvida, qualquer questão, já vai mandando aqui no comentário que a gente está com um time de especialistas bem legal aqui para atender todas as dúvidas. E a gente tem um evento hoje, né? E nós temos um evento hoje também. Sensacional, Ellen. Sensacional. Então, exatamente. Então, hoje nós vamos ter uma live, né? Às 16 horas acontece uma live de lançamento oficial do Upgrade SCI. Até o Marcinho já colocou ali no lado, né? E hoje o nosso querido e nosso diretor Wellington Marçal, o fundador da SCI, e o Ricardo Tomás, o presidente da Sescon de Blumenau, eles vão revelar todos os segredos, pessoal, que seriam as atrações e experiências do evento, palestrantes confirmados, palcos e conteúdos interativos e as condições especiais de ingresso que só quem vai participar vai poder aproveitar, tá certo? Então hoje às 16 horas, aqui no YouTube, né, assistam que vai ser bem interessante. E aqui também no cantinho inferior esquerdo tem o QR Code também, né, para você entrar então na comunidade oficial, tá certo, pessoal? Então não perde que esse evento ele vai vir muito forte, ele tá muito grande, está sendo muito bem planejado, e eu tenho certeza ali que seria muito bom se todo mundo participasse, porque vai ser um momento sensacional, tá certo, pessoal? E é isso aí, não perde tempo, tá certo? E agora também nós temos um comentário aqui da RC, deixa eu só botar aqui na tela. É isso aí, olha, até a gente estava comentando ali sobre as outras questões do simulador, né? E até o RC mandou. Verdade, o sistema é super completo e às vezes não sabemos. Exatamente, tem muita coisa no sistema, né? Eu lembro que quando eu e o Elton, a gente entrou junto aqui, o Elton que apresenta sempre os telejornais de manhã, né? Fala, eu sou o Elton. A gente entrou junto e a gente veio de áreas que não era de parte de comercial, de contábil, folha fiscal. Então, quando a gente foi aprendendo no começo, a gente bateu a cabeça, pessoal, porque essa parte fiscal eu nunca tive contato, né? Hoje tá mais tranquilo. Só que hoje eu vou fazer 3 anos aqui. Ainda tem rotina no sistema que eu nunca tinha entrado, que eu nem sabia. Então, realmente tem muita coisa e vale a pena conferir, tá? Vale a pena ir atrás, porque tem muita coisa legal que às vezes a gente tem uma dor e não sabe que a gente tem a solução. Exatamente. E cada vez ele vai ficar maior. Exatamente. Por exemplo, falando de planejamento tributário, tá curioso? Já dá uma espiadinha nas tabelas que a gente liberou sobre a reforma tributária? Isso. Já tem os anexos do Simples Nacional, para tu já ver como é que tá ficando. Tem a tabela ali de NBS, né, da Secostrib, tudo já dá para ir consultando. Das reduções. Exatamente. Que vai ser muito interessante ali. Isso. Até, inclusive, é bom de ver porque, como vai, em 2033, né, vai sair o ICMS, vai entrar o IBS ali, né, no lugar, é bom de tu visualizar, porque teve alguns cenários ali que enquanto a gente estava testando o simulador, a gente viu que ia reduzir a zero, assim. Então, a gente sabe que vai de certa forma, tem áreas, tem determinados segmentos, né, que vão ser muito afetados, que realmente a carga tributária vai aumentar, né? Só que tem outros que vai diminuir bruscamente, assim. Então, um exemplo, acho que foi do frigorífico, acho que foi que a gente viu, que ia reduzir a zero, né, tudo, porque a gente viu na tabela que tem a redução. Aí a indústria de bebidas, que produzia refrigerantes, a gente viu que por conta do imposto seletivo, que aumenta um monte. Então, é muito, muito bom, assim, de utilizar já dessas tabelas que a gente tem na lei complementar, mas ali no sistema tá de fácil acesso, né? Sim. Tá ali no menuzinho ali de tabelas, ou tá no menuzinho de consultas. Então tu consegue visualizar certinho e já consegue também trabalhar com... Pô, que legal. Além de utilizar o simulador, né, do sistema, pode estar utilizando uma visão também. mais ampla, né, de como vai ser. Isso mesmo. Perfeito, sensacional. Perfeito. Então, pessoal, agora também surgiu uma outra questão, retornando ali a parte da dieta fiscal, né, como que a gente faz para começar a fazer um planejamento tributário, né? Como começar a fazer um planejamento tributário? Que dica vocês dão? Exatamente. Eu acho que o começar é primeiro sentar, né? Conversar com as empresas ali, com o empresário, né? E fazer o levantamento do faturamento total da empresa, assim, do ano, né?
Então, tu vai lá, tu vai conversar, tu vai fazer esse levantamento, ver com o que ele quer continuar trabalhando, o que ele não quer continuar. Só que, claro, tudo isso vai fazer parte já do processo de planejamento, né? Então, tu vai Legal. levar para ele, ó, eu tive esses índices aqui, tu faturou tanto versus quanto tu vai tributar, quanto tu tributou, quanto tu poderia ter melhorado. Então, tu já tem que fazer uma análise do ano anterior. Se já poderia ter feito alguma coisa melhor ali no ano que já passou. Perfeito. E aí, a partir disso, visualizar se tenha que trocar o regime ou não tenha que trocar, utilizar os relatórios do sistema, emitir os relatórios. A gente tem relatório de produto, a gente tem relatório de totais de lançamentos, tem relatório de totais de impostos, além de o dashboard, todas as ferramentas que a gente tem web também, que auxiliam, né, nessa análise dos tributos e dos impostos que foram recolhidos, né? E também a gente tem aí, a partir disso, né, tendo a análise do ano anterior, a gente consegue partir para a análise do planejamento do próximo Tem ano. até o relatório configurável, né, que tu pode montar para saber o que teve de faturamento. Se é serviço, comércio, indústria. Então, consegue ter a visão no relatório anual configurável ou próprio, que é por mês, que tu também consegue verificar. Legal, pessoal, olha quanta dica legal, né? Então, realmente são especialistas passando, né, uma orientação muito importante, né, para todo mundo, e que tudo isso realmente é muito importante e vale um like também nessa live, né? Nesse podcast. Então, dá o seu like aqui embaixo também, né? E compartilha esse link para, se porventura algum conhecido teu não conseguiu acompanhar do início, vai ficar salvo, né? Mas compartilha ali para ele ver em seguida, tá certo, pessoal? Com o coleguinha do escritório, né? Com os amigos, né? Com os familiares. Até se quiser que a gente traga algum tema específico, né? Exatamente. Coloca ali no chat pra gente também. É isso aí, perfeito, sensacional. Então, legal. Agora a gente vai entrar no momento piada. Eita! Agora, acho que faz umas 2 segundas-feiras que eu não trago piada. É verdade, faz tempo. Faz tempo. Eu preparo, mas, né? Piadas da Ellen. Piadas da Ellen, exato. Entrou a vinhetinha. Cadê a vinheta? A gente tem que providenciar uma vinheta. Piadas da Ellen, Piadas fechou. da Ellen. Vamos lá. Então, sabia que planejamento tributário é igual a dieta? Não sabia. Soube hoje. Soube hoje com a abóbora. Todo mundo diz que vai começar na segunda-feira, no caso hoje, mas quando chega o dia, prefere deixar para depois. Depois eu começo. Isso, depois eu vejo. Agora tem outras prioridades. Exato, e o planejamento tributário entra nessa mesma vibe. Isso é importante, né? A gente sempre fica, né? Pô, preciso começar a dieta. Sim. E aí vai lá e come 4 hambúrgueres, né? Esse final de semana. Dogão domingo à noite. Tá, planejamento tributário é como GPS. GPS? Ai, meu Deus. Guia de previdência ou GPS de localização? Não, GPS de localização. Perfeito. Guia de previdência. Foi longe agora. Caramba, parabéns, Matheus. Tá, como é que é? Pode começar? Planejamento tributário é como GPS. Que ele vai te dar o norte do que tem que ser feito? Não, é uma boa colocação. Ele vai te guiar no caminho? Tipo isso. Lá? Se você não usar ele, tu pode acabar no caminho mais caro. Aí, ó. Ou perigoso. Ou perigoso, né? Pra quem cai numa malha fina, numa coisa assim. Olha só, essa piada aqui é importante. Cara, muito bom, gente. Muito bom, sensacional. Essas duas estavam mais de dicas, assim, mas eu incluí no meu momento piadas, né? Agora vai uma piadinha. Pergunta pra Receita Federal qual o animal preferido deles. Vocês sabem? Eu acho que eu sei, mas eu não vou falar. É o leão? É o leão! Sabe por quê? Mas sabe por quê? Não sei. Ele gosta de carne crua e principalmente se a sua empresa no ponto de churrasco. Sensacional. Pessoal, seguinte, toda segunda-feira a Ellen tá com a gente, né? Segunda e terça. Segunda e terça. Então, pessoal, se vocês quiserem já preparando uma piada para colocar e trazer junto aqui no nosso chat, vai ser muito legal, tá, pessoal? Sim. Esse momento de descontração aqui, além de trazer um conteúdo legal também, ele dá uma animada, uma animada para começar a segunda-feira com o pé direito, né? Exatamente. E é isso aí. Então, pessoal, estamos chegando próximo ao nosso final do podcast, né? E eu gostaria, então, de agradecer a presença de todo mundo, Ellen. Né? A gente vai estar junto aqui amanhã. Vamos. A gente vai mandar bala. Júlia, muito obrigado. Vou pegar aquela dica ali depois um pouco mais a fundo, porque... Obrigada pelo convite. É isso aí. O band-aidzinho aqui, né? Pede socorro, bom, cuida. E Josi, muito obrigado, tá?
Adorei tua sobrancelha, Josi. Já sabe, já, isso né? aí, ó, perfeito, sensacional. E, pessoal, agradeço também a presença de todo mundo que acompanhou a gente nessa manhã de segunda-feira, tá? Amanhã a gente se encontra novamente com o Tema Contábil. Isso. Exatamente, agradecer também o Marcinho, né, um querido que sempre tá aqui com a gente. O Marcinho faz acontecer essas lives aqui todo dia, né? Que prepara tudo. A gente chega aqui de manhã cedo, ele sempre tá na correria. Marcinho, fenomenal, tá certo, pessoal? Né? E é isso aí. Muito obrigado, amigo contador. Qualquer hora vamos trazer o Marcinho aqui. O que tu acha? Eu acho perfeito. Eu concordo. Eu acho Né? sensacional. Vamos achar alguém pra ficar ali no Eu lugar acho dele. sensacional. Botar a Lu Bota a Lu e ali. trazer o Marcinho aqui participar com nós. Eu Eu acho concordo. sensacional. Olha a carinha dele. O sorteio da bancada. Não, Assim, ele, a gente vai fica pegar só um do bem festival aqui, ó. junto. É isso Mas só aí. precisa conhecer o Marcinho. Claro que sim. Ele tá todo dia aqui por trás das câmeras. É o cara que faz isso aqui acontecer todo dia. Só um Exato. tchauzinho, só um oi, tudo bem, É. galera? Eu sou o Marcinho. Eu sou o Marcinho, tô tanto tempo na SCI. É isso aí, pessoal. Então amanhã a gente volta a se ver, tá certo? Um forte abraço, excelente dia. Boa segunda-feira e conte sempre com a gente, viu? Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente.